Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos no 22º webinar de capacitação da ANA. Hoje a gente vai discutir um tema de extrema relevância, que é a Agenda 2030 e os indicadores do Objetivo Sustentável número 6, relacionado à água e saneamento. Meu nome é Fernanda Abreu, eu vou fazer a moderação desse evento. Sou especialista em recursos hídricos na ANA há 10 anos, e atuo hoje na área da assessoria. Fazendo já uma vinculação do tema, ANA, a gente tem diversas atividades relacionadas à Agenda 2030, especificamente ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6. Essas atuidades elas vão desde a contribuição ao cálculo de indicadores, a participação em debates, apoio ao uso de ferramentas, tudo para que se possa auxiliar no alcance das metas da Agenda 2030. Essa Agenda 2030, ela é um tema universal e é de extrema relevância para o nosso contexto. Ela teve sua idealização iniciada lá na Rio+20, em 2012, como uma ação de continuidade dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Então, o que é essa agenda? Ela é nada mais do que um conjunto de programas, ações, diretrizes, para promover o desenvolvimento sustentável em 3 dimensões: a social, econômica e ambiental. Ela orienta o trabalho dos países, estados-membros, sempre visando o desenvolvimento sustentável. E ela é palpável para qualquer público, né? Ela serve de diretriz para a ação do governo, do setor privado, da sociedade civil, para nós, cidadãos. Então, todos temos um importante papel no alcance dessas metas. E, para a gente falar um pouquinho desse tema, a gente tem 2 convidados de peso hoje. A Denise Kronenberger, que representa o IBGE, né? Ela coordena hoje o projeto dos indicadores do ODS da Agenda 2030. Ela é licenciada, bacharel em Geografia, especialista em Planejamento Ambiental, mestre e doutora em Geociências pela Universidade Federal Fluminense. Além disso, ela representa o IBGE no grupo interagencial e de peritos para os indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e no grupo de mediação do apoio ao desenvolvimento, ambos da ONU. Ela é professora colaboradora no curso de Análise Ambiental e Gestão do Território, da Escola Nacional de Ciências Estatísticas do IBGE. É autora do livro Desenvolvimento Local Sustentável, uma abordagem prática, da editora Senac. Temos também, por outro lado, o Marcos Fuchner, meu colega na ANA. Ele é licenciado, bacharel em Geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Sensoriamento Remoto pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e doutor em Geografia pela Universidade de Brasília. Trabalha como especialista em geoprocessamento na ANA desde 2010. Atualmente, é o coordenador de Conjuntura e Gestão da Informação. É a área responsável pelo cálculo dos indicadores do ODS 6 no Brasil. Agora a gente vai ver só um pouquinho do formato do evento para a gente entender o nosso bate-papo. A gente tem 1 hora de duração e vamos abordar nos primeiros 30 minutos umas questões relevantes sobre a Agenda 2030 e o ODS 6. Depois desses 30 minutos, a gente vai abrir um espaço para as perguntas da audiência. Vocês podem utilizar a ferramenta do chat, que está aí na tela, quando você mexe o cursor. Então, ao fazer as perguntas, eu vou buscar encadeá-las no tema e durante a conversa. E as perguntas já podem ser postadas, desde já, tá? Quem tiver interesse em obter o certificado, chama a atenção de todos, porque mudamos a nossa forma de emissão. Aí basta clicar num link que vai estar disponível aí no chat. Se responder um breve questionário, e aí você emite seu certificado. É isso, e agora a gente vai dar o início. A primeira pergunta vai para a Denise. Denise, eu mencionei aqui sobre a Agenda 2030, né? Fiz um breve panorama. E falei que cada um tem um papel para alcance das metas dessa agenda. Fala para nós um pouquinho que agenda é essa e qual o papel dos países e do IBGE, principalmente, no alcance dessas metas.
Bem, primeiramente, boa tarde a todos e todas. Agradeço pelo convite feito pela Agência Nacional de Águas. E respondendo então à sua pergunta, Fernanda, a Agenda 2030, ela é um plano de ação para o desenvolvimento sustentável global, né? E ela começou a ser delineada já na Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável em 2012. Isso porque nós tínhamos a Agenda de Desenvolvimento do Milênio, que ela iniciou-se no ano de 2000 e ela terminaria em 2015. Então, já em 2012, nessa discussão feita pelos países membros, já foi colocada a necessidade de se pensar numa nova agenda. Então, essa agenda é a 2030, ela dá continuidade a um processo, então, de desenvolvimento global. E ela é resultado, como ela começou a ser delineada em 2012, ela é resultado de todo um processo de discussão que foi feito não só a nível de governos de todo o mundo, mas também da sociedade civil e das empresas. Teve até uma plataforma, My World, que qualquer cidadão poderia colaborar sugerindo ações para essa agenda, né? E ela, então, foi aprovada na Assembleia Geral da ONU em setembro de 2015 e passou, então, a vigorar ali, foi assinada pelos 193 países membros da ONU, incluindo o Brasil, né? E ela, por ser uma agenda de desenvolvimento sustentável, ela abrange as diversas dimensões do desenvolvimento, a ambiental, a econômica, a social e também a institucional, né? E como é a estrutura dessa agenda? Porque muitas vezes a gente e não pode confundir a Agenda 2030 com o ODS, porque a Agenda 2030 ela tem uma estrutura mais ampla. Ela tem uma declaração inicial, né, de princípios, inclusive o princípio que é mais falado é o princípio de não deixar ninguém para trás, né? Então, ela aí já mostra a sua complexidade e o desafio para os sistemas estatísticos nacionais, né? Porque não deixar ninguém para trás, você precisa de muita informação desagregada para poder mostrar grupos vulneráveis, por exemplo, né? E os temas são os mais variados, né? Como ela é composta por 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, ela tem desde o tema da erradicação da pobreza, bem-estar social, bem-estar econômico, combate à degradação ambiental, né? Parcerias, meios de implementação. E o que tem de novo na agenda são os chamados 5 P's. O que são esses 5 P's, né? São as maiores, grandes, digamos assim, mensagens da agenda, né? Pessoas, planeta, parceria, prosperidade e paz. Então, esses são elementos fundamentais hoje para o alcance do desenvolvimento sustentável a nível global, a nível regional, nacional, local, porque nós falamos que ela é uma agenda global, mas o texto da própria agenda fala que os países devem adaptar as suas realidades nacionais. E cada local também, no caso do Brasil, com mais de 5.000 municípios, né, já pode adaptar e usar o texto da agenda também e criar a sua própria agenda de desenvolvimento local, né? Então, como eu falei, a estrutura da agenda, ela tem declaração, os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e são 169 metas para alcançar esses 17 objetivos. E aí, como que você vai medir se você está alcançando ou não as metas? É através de indicadores, né? Então, a mobilização de recursos, a capacitação, as parcerias são fundamentais para a produção desses dados, né, para que se possa dar conta da complexidade da agenda e de todos os seus temas, né? Então, a nível global, quem faz o acompanhamento é o Fórum Político de Alto Nível. E aí tem as agências da ONU, regionais, na América Latina e Caribe, por exemplo, é a CEPAL responsável, e em cada país
a responsabilidade é não só dos governos, né? Tem uma estrutura de governança. No caso do Brasil, a responsabilidade, tem até por decreto, cabe esse de acompanhamento da agenda, né? Cabe à Secretaria de Governo da Presidência da República, né? Obviamente, de forma colaborativa com todas as instituições de governo, e aí eu estou falando no nível federal, no nível estadual, são os estados com as suas instituições, e no nível municipal são as prefeituras, assim, de forma ideal, com a participação da sociedade e das empresas também, ou seja, de todos os setores, né? No caso, o papel do IBGE, assim como de todos os outros institutos nacionais de estatística, é o de produzir dados de qualidade, confiáveis, com periodicidade, e produzir novas fontes de dados e trabalhar em parceria com as demais instituições produtoras de informação, como o exemplo da Agência Nacional de Águas, né? Então, o IBGE tem o papel na discussão dos indicadores e na produção desses indicadores. Ele, inclusive, já disponibilizou em 2018 a plataforma ODS Brasil, que será colocado aqui para vocês o endereço, né? Essa plataforma ela contém um conjunto de indicadores globais. Ela contém também notícias e eventos sobre a Agenda 2030. Acho que em linhas gerais é isso, né? Maiores detalhes a gente pode conversar nas perguntas. Sim, claro, muito obrigada. Vocês podem ver que no chat já estão sendo postadas as páginas, a cada vez que a Denise mencionou, fez alguma citação, no chat vocês podem ter acesso ao link. Vou passar a pergunta ao Fukner. Fukner, e a Ana? Qual é o papel da Ana no alcance e monitoramento dos indicadores do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6? Bom, boa tarde, Fernanda. Obrigado pela pergunta. Também estendo o meu boa tarde à Denise, que é minha colega neste webinar, e a todos que estão nos assistindo. Agradeço a oportunidade e gostaria de começar citando que, como a Denise colocou e a Fernanda, se os ODS eles são a agenda global do momento, né, que se estende agora até 2030 e se iniciou em 2015, e são 17 os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, um deles, que é o ODS de número 6, é justamente o objetivo que trata da água. E a agenda da água, então, é pautada por esse ODS, que é o ODS 6. O ODS 6, então, né, traduzindo para o português, ele trata de água limpa e saneamento. Então, se nós, na agenda anterior, que era composta pelos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, nós tínhamos o tema da água muito focado somente na questão do acesso aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, agora, na agenda do desenvolvimento sustentável, que é formada pelos ODS, nós temos a água como um conceito muito mais amplo, que envolve, não deixa de envolver, é claro, a questão do saneamento, mas também a água passa a ser vista como também recurso hídrico e nas suas componentes muito importantes, que nós trabalhamos muito, e no Brasil essa agenda ela é extremamente relevante, como a quantidade, a qualidade da água e também os componentes da gestão, tanto a gestão no âmbito de recursos hídricos, como também a gestão de todos os serviços de saneamento à população. E é interessante comentar que a Ana, qual é o papel da Ana, então, e como a Ana se insere nesse processo e nesse contexto do ODS 6. O Brasil, nós sabemos que ele é um país continental, é um país muito rico em água, é um país muito rico também em sua população, né? Nós somos um dos países mais populosos do mundo e nós somos um dos países que temos a maior disponibilidade de água doce do mundo. Mas nós vemos também que, ao longo dos últimos 20 anos, uma série de desafios passaram a ser enfrentados e a criação da ANA, né, que foi feita em 2000, e nesse ano nós estamos, inclusive, completando 20 anos de existência, né, de trabalho em prol das águas do nosso país, foi um papel muito importante nisso, na implementação e nos avanços da gestão de recursos hídricos no Brasil.
É claro que a ANA não trabalha sozinha, né? Nós temos no Brasil um sistema que é chamado Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que é formado também pelas unidades da federação, as 27, que têm seus órgãos gestores de recursos hídricos, tem comitês de bacia, tem conselhos. Então, existe uma série de atores muito grandes. Mas, ao longo desses 20 anos, a ANA vem avançando na gestão de recursos hídricos e também, não só de recursos hídricos, como também desenvolvendo uma série de estudos, de diagnósticos, de bases de dados que fomentam também o setor de saneamento. Porque nós sabemos que o abastecimento de água e o esgotamento sanitário, por exemplo, são dois dos mais importantes usos da água que nós temos no mundo. E não é diferente também a situação no Brasil. Mais recentemente, é importante citar também que nós tivemos agora uma nova lei, que inclusive alterou também o nosso nome, né, que agora nós passamos a ser Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, mas mantendo a nossa abreviatura, né, a nossa sigla como sendo ANA. Então, nós passamos a ter um papel mais forte ainda na área de saneamento também, com essa questão das normas regulatórias também, para que os prestadores do serviço de saneamento possam trabalhar e operar. E ao longo desses 20 anos, nós construímos, né, e trabalhamos ao longo de todo esse tempo com muitas bases de dados sobre os recursos hídricos no Brasil. E essa construção de bases de dados, essa produção de estatísticas e o cálculo, né, de indicadores derivados dessas estatísticas sobre as águas do Brasil, seja relativa à sua situação, seja relativa à quantidade, à qualidade ou à própria gestão, né, dos seus diferentes usos, né, as ações de regulação, etc., foram muito importantes para consolidar também a posição da ANA e como a ANA se insere nesse processo da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. E a nossa inserção, ela se deu principalmente por meio justamente da oportunidade de efetuar o acompanhamento do ODS 6 por meio de suas 8 metas, né? O ODS 6 era composto por 8 diferentes metas. Essas 8 metas, elas são monitoradas por 11 diferentes indicadores, e esses indicadores tratam desses diferentes temas que eu citei, desde o acesso aos serviços de abastecimento de água, que é, por exemplo, o primeiro deles, até a própria questão da participação local, né, na gestão dos serviços de água e saneamento, que seria o último desses 11. Então, o papel da ANA vem sendo, né, desempenhado ao longo desses últimos anos, de 2015 para cá, muito mais, né, no acompanhamento e no monitoramento desses diferentes indicadores, produzindo, né, trabalho e calculando esses indicadores para o Brasil, sempre observando e procurando trabalhar, considerando a realidade nacional, que nós temos um país que é muito dispar, nós temos um país que é continental, nós temos um país que tem uma diversidade muito grande, de norte a sul, de leste a oeste, nas diferentes regiões hidrográficas, nas nossas diferentes bacias, nas diferentes unidades da federação, e até mesmo se nós avançarmos também para dentro dos nossos municípios, a realidade de um objetivo tão amplo e tão nobre como este, que é o ODS 6, faz mais sentido para o nosso país se ele puder ser monitorado e acompanhado de uma escala de maior detalhe em que nós consigamos entrar dentro do nosso país e realmente vislumbrar qual é a situação nele. Então, esse acompanhamento tem sido realizado, a ANA, então, é ponto focal, né, no Brasil, junto com o IBGE, para a maioria dos indicadores do ODS 6, inclusive, assim como o IBGE também conta com a parceria de diferentes outras instituições no acompanhamento de indicadores dos outros 16 ODS que existem, e também é importante citar que nós temos uma parceria muito grande internacionalmente também, com as diferentes agências de custódia, que fazem o monitoramento desses indicadores, né, as diferentes agências das Nações Unidas que trabalham com os temas da água são as instituições que acompanham o nível global e fazem as discussões metodológicas das quais nós também participamos, ANA representando o Brasil, assim como o IBGE também nessa discussão global, e essas agências de custódia costumeiramente nos demandam justamente essa prestação de informações sobre o Brasil e a participação no avanço da discussão metodológica. Por fim, né, nessa primeira pergunta, eu gostaria de citar também que não ficamos somente nisso, né, nós temos trabalhado muito também na discussão
na proposição de ações, né, na definição do que é necessário se fazer, né, a partir da situação que nós temos. Com os indicadores nós conseguimos identificar em que pé nós estamos, qual é a nossa situação como país em relação a esses indicadores que monitoram essas diferentes metas do ODS6, mas é importante trabalhar, e nós temos avançado muito esse ano de 2020, inclusive nisso, para tratar justamente das ações que são necessárias para que essas metas possam ser alcançadas, no nosso caso específico, pelo Brasil. Muito obrigada. A gente nota que é um tema muito amplo, é uma agenda extensa, é uma agenda que exige muita parceria, é uma agenda que exige muito esforço, tem muita coisa envolvida. Aproveito o gancho e peço a Denise para falar um pouquinho desse processo de construção dos indicadores, Denise, da Agenda 2030, né, desses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como é que é a questão das instituições envolvidas, das parcerias. Dá um apanhado geral para nós sobre esse processo, por favor. Fernanda, o trabalho do IBGE, ele começou em 2015, quando foi criado pela Comissão de Estatística da ONU o grupo IAEG, que é o grupo de peritos e interagências para os indicadores dos ODS, né? Então, esse grupo ele é formado por países membros da ONU, né, e pessoas que trabalham nos institutos nacionais de estatística. E o IBGE, então, foi selecionado para representar não somente o Brasil, mas os países do Mercosul e do Chile nesse grupo. Então, antes mesmo do lançamento da agenda, esse grupo começou as suas atividades, e ele, antes da pandemia, ele se reunia presencialmente 2 vezes por ano, e fora as milhares de reuniões virtuais, né, que são realizadas. E esse grupo, então, ele começou a discussão em 2015 e eu digo, vai até 2030, porque no ano passado, por exemplo, já foi feita a primeira revisão do quadro de indicadores globais, né? Então, começou em 2015, o quadro de indicadores foi aprovado em 2017 e esse processo continua, porque no início, quando esse quadro de indicadores foi aprovado, nem todos os indicadores possuíam metodologia. Então, o processo é esse. Primeiro, você tem a discussão de qual é o indicador. Depois, você, então, vai discutir, e aí as agências da ONU são responsáveis pelas metodologias, claro que aí discutindo no âmbito do IAEG, com a representação desses 25 membros que representam diversos outros países, é sempre uma representação regional da ONU, né? Então, esse grupo, ele discute as metodologias dos indicadores, se aprova, se não aprova, e foi feito, inclusive, na reunião do México, um sistema de classificação dos indicadores em tiers, para colocar o tier 1 é aquele que tem metodologia e tem dado, então é a situação ideal, é o indicador que já pode ser produzido. O indicador tier 2 é o que tem metodologia desenvolvida, mas não tem dado ainda, precisa de produzir, já que a agenda tem diversos temas novos para os sistemas estatísticos nacionais, né? E o indicador Tier 3 é sem metodologia. Então, desde 2015 até o início, praticamente, deste ano, existia no quadro global de indicadores uma série de indicadores sem metodologia. E aí, por conta dessa primeira grande revisão abrangente, agora não tem mais indicador sem metodologia. Então, isso aí já foi um grande passo dado, né? Então, agora é a discussão dos indicadores que não têm dado, como que os sistemas nacionais de estatística vão dar conta. E em 2015, então, como é que nós começamos esse processo? Já que nós começamos a fazer parte do grupo IAEG, nós constituímos 17 grupos de trabalho com as outras instituições produtoras de informação. Então, 17 para atender aos 17 ODS, mas nunca se pode esquecer
quão relacionados estão tanto os indicadores, quanto as metas, quanto os objetivos da agenda. Eles são indivisíveis. Quando você fala no ODS 6, por exemplo, ele tem relação com outros ODS, como o 12, né, de padrões de produção e consumo, por exemplo, o uso eficiente da água, né? Então, eles todos estão relacionados, e isso é bem interessante também, e até com outros frameworks internacionais. Então, vocês já viram que a discussão no âmbito do IAEG é sempre muito extensa, né, com muitos detalhes sobre bases de dados e sobre a própria metodologia de construção, como obter esses dados. E o IBGE, ele realizou 3 encontros de produtores de informação para discutir com os seus grupos de trabalho. Então, nós temos cerca de 60 instituições participando. Nesses grupos de trabalho são cerca de 200 pessoas, e lá no IBGE a equipe tem aproximadamente 50 pessoas de diversas áreas do IBGE, né, principalmente da diretoria de pesquisas e da diretoria de geociências, né, e a presidência, ela então coordena, está na coordenação geral desse processo, né. E as parcerias e as instituições, né, colaboradoras, elas ou constroem um indicador e já enviam para os nossos coordenadores de ODS, ou também enviam os dados para que o nosso coordenador construa. No caso da Agência Nacional de Águas, né, os indicadores são calculados, são disponibilizados para as agências da ONU e depois são disponibilizadas na nossa plataforma. E muitas vezes, devido à complexidade de temas dentro de um ODS, é necessário, às vezes, constituir ainda subgrupos de trabalho para tratar de um indicador. Tem um indicador, por exemplo, do ODS 12, que é o de perda de alimentos. Nós nos reunimos junto com o Ministério da Agricultura, Embrapa, IRGA, Universidade de Pelotas, e estamos já há alguns meses discutindo a metodologia do indicador, né? Outro indicador de terras degradadas, que está em análise também, está sendo discutido não só internamente, né, no IBGE, mas agora com a Embrapa. E assim, dependendo da complexidade do indicador, se criam mais esses grupos mais específicos, né, para lidar com os indicadores. E aí, como eu mencionei no início, nós temos a plataforma ODS. Atualmente nós temos 79 indicadores. Desses 79, 19 são construídos com dados do IBGE. Então, olha a importância das parcerias, da colaboração com as outras instituições, né? Outro dia eu estava fazendo um levantamento de quais metas nós ainda não temos em indicador, né? E dentro de toda a agenda, o ODS 6 é o único que tem indicador para todas as metas. Então, é um exemplo aí de parceria bem sucedida, né, com a Agência Nacional de Águas. É isso, acho que faltou responder alguma Não, é isso questão. Mesmo. Isso. A gente recebe muito bem esse elogio, a gente fica bem orgulhoso. Essa parceria é muito importante, a gente percebeu pela fala da Denise a importância das parcerias. Ela ressaltou que temos, né, 79 indicadores já, dos 247, então é um terço. A gente vê que é um trabalho enorme, né? Então, a gente teve aqui até agora um panorama de como a gente chega nesses indicadores, todo o esforço, o estabelecimento de parcerias, como é que é esse processo de construção. Aí eu pego e peço para o Fülkner entrar mais no prático. Fülkner, a Ana lançou em 2019 um livro dos ODS 6, né? A visão da Ana para o Brasil. E visão da Ana sobre os indicadores. Você pode nos dizer como é que está o Brasil em relação aos indicadores do ODS 6? Fala também que foi feita uma atualização, acredito, nesse ano, né, de 2020, sobre esses indicadores. E aonde a gente pode esperar chegar em 2030 em relação a esse ODS especificamente? Bom, Fernando, obrigado pela pergunta. Especificamente no Brasil, é interessante a gente citar e comentar, né, dentro dessas 8 metas e 11 indicadores, né, que a gente já apresentou que compõem esse ODS 6,
que nós, né, também fizemos esse trabalho, né, como resultado desse acompanhamento que nos últimos anos a ANA vem realizando, e publicamos no ano passado a primeira versão, né, desse relatório, que foi o relatório ODS 6, Visão da ANA sobre os Indicadores, que, em que pese ser, né, a visão da ANA e ter sido elaborado pela ANA, contou também com colaboração e revisão de uma série de instituições, entre elas o antigo Ministério das Cidades, atual Ministério do Desenvolvimento Regional, também a equipe do Ministério da Saúde, o próprio IBGE, também a própria Secretaria de Governo e até a instituições internacionais que fazem o acompanhamento também do ODS 6. E além desse relatório, nós também que traduzimos para o inglês e para o espanhol, importante citar, né, estão disponíveis também nessas versões, porque o Brasil tem se tornado ao longo dos últimos, do ano passado para cá, também com esse trabalho muito, né, direcionado ao ODS 6, como também um protagonista no cenário mundial para essas ações e para o monitoramento deste objetivo em relação a outros países, né, está disponível nessas outras duas línguas. E além do relatório, também nós publicamos um painel de indicadores para permitir o acompanhamento e para poder também que o usuário possa, que esse painel vai ser disponibilizado o link para vocês também no chat, e lá no painel o usuário consegue também filtrar, consegue pesquisar por recortes mais desagregados ou por períodos de tempo mais específicos, mais pregressos, por exemplo, que sejam de interesse do usuário. Então, entrando especificamente no ODS 6, né, nós temos 8 metas. Nessas metas a gente dividiu, inclusive, desde esse relatório em 3 grandes grupos, 2 delas relacionadas ao tema do abastecimento de água e esgotamento sanitário, depois outras 2 metas relacionadas à questão da quantidade e qualidade da água, e por fim 4 metas, um grupo maior de metas, relacionado à questão da gestão de recursos hídricos e também do saneamento. No âmbito do abastecimento de água e esgotamento sanitário, nós temos 2 metas. A primeira meta, que é 6.1, trata justamente da questão do acesso aos serviços de água para consumo humano segura e acessível para todos, de maneira universal. Nessa meta, que é monitorada por um indicador que trabalha com a proporção do acesso, né, aos serviços de água geridos de forma segura pela população, o Brasil está numa situação bem confortável em termos de acesso à água. Nós temos, né, os dados mais atualizados, inclusive relativos a 2018, que alcançam, né, um pouco mais de 97% da população com serviços de água geridos de forma segura. E nesse indicador é importante destacar também os avanços que nós temos feito nesse ano de 2020, ainda não publicados, que foram justamente no sentido de incorporar dados aí da qualidade da água para consumo humano, do trabalho do programa Vigia Água, que é acompanhado pela equipe do Ministério da Saúde, que foi um avanço muito importante, e também de incorporar elementos da questão da intermitência no abastecimento, porque também não basta, né, você ter a rede, você ter toda a infraestrutura disponível até os domicílios, até as residências, ou as empresas, né, mas a água não chegar na torneira, né, você abrir a torneira e não ter a água disponível. Então, essa questão do elemento da intermitência é muito importante e entra numa discussão muito que o Brasil precisa avançar cada vez mais, que é a discussão da segurança hídrica, justamente de nosso país e de nossas bacias hidrográficas, para atendimento aos usos da água e a todas as necessidades da nossa sociedade e da nossa população. Então, essa questão sobre esse indicador, mas já nessa parte de saneamento, numa visão um pouco mais pessimista, nós temos uma segunda meta, que é uma meta que trata da questão do acesso aos serviços de saneamento, de esgotamento sanitário, que aí trata justamente da questão da coleta e tratamento de esgotos, e aí a gente vê que a situação no Brasil não é tão confortável como do acesso aos serviços de água, em que o nosso resultado do indicador no país, ele alcança cerca de 63,5% apenas, né, desses serviços. Isso se nós computarmos aí de maneira integrada o acesso aos serviços de rede de coleta e esse esgoto que é tratado, também a população que tem acesso também à coleta e tratamento de esgoto, e também as fossas sépticas. Então, há muito que se avançar, e esse sim é um desafio muito grande, né? As metas prevêem universalização até 2030, e aí sim nós sabemos que nessa meta 6.2, que é monitorada por um indicador que é o 6.2.1, nós temos desafios muito grandes para conseguir alcançar.
E aí, na parte de quantidade e qualidade da água, eu citaria como exemplos também uma meta muito importante, que é a meta 6.3, que é composta por 2 indicadores. Um deles, que eu não vou detalhar todos, é o 6.3.2, que trata justamente da proporção dos corpos hídricos com boa qualidade da água. Essa meta é interessante, porque nós tínhamos, né, até a publicação que foi divulgada no ano passado, um resultado de aproximadamente 70% dos corpos hídricos no Brasil com boa qualidade da água, e esse ano, né, atualizando esses dados, ano passado nós publicamos dados até 2015, e esse ano nós já, inclusive, encaminhamos às agências de custódia, que no caso desse indicador é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a atualização do indicador até 2018, nós avançamos aí para cerca de 77% dos nossos corpos hídricos com boa qualidade da água. Então, aí nós vemos que os resultados têm, muitas vezes, melhorado, muitos investimentos em esgotamento sanitário que têm sido feitos ao longo do país, implantação de diferentes ETs, etc., tem contribuído um pouco também para essa melhoria nesse indicador específico. E é muito interessante também que, para monitorar esse indicador, para vocês terem ideia, a gente conta com uma rede de monitoramento de qualidade da água no Brasil que é muito grande, que tem estações da ANA, mas que tem estações dos estados também, que nos encaminham os dados para que a gente possa sistematizar e calcular esse indicador. No total são quase 5.000 estações e pontos de monitoramento. E, inclusive, esse ano também integramos dados que nós não tínhamos até ano passado, que são dados de monitoramento de qualidade da água subterrânea, que a partir de dados, né, de uma parceria que nós estabelecemos a ANA com a CPRM nesse ponto específico, e pretendemos avançar mais ainda no próximo ano. Então, é importante citar também, como um feedback, inclusive, que nós recebemos esse ano do próprio PNUMA, né, nos informou que foi a mais completa, né, de longe, a mais completa e a melhor, né, a mais extensa submissão de um país que eles já receberam, no acompanhamento e monitoramento desse indicador específico da meta 6.3, para vocês conhecerem também, muitas vezes, as próprias agências de custódia e internacionalmente, muitas vezes os outros países não têm noção da dimensão, da realidade, né, e da relevância tão grande que o Brasil tem nesse cenário, e como é importante, claro, consequentemente, essa agenda do ODS 6 para o nosso país. E, por fim, né, para entrar num tema específico da questão da gestão, que nós temos aí no tocante à gestão dos recursos hídricos e do saneamento, um total de 4 metas, né, e diferentes indicadores para monitorá-las. Eu citaria a questão da meta específica 6.5, né, que trata justamente da implementação e dos avanços na gestão integrada dos recursos hídricos em todos os diferentes níveis, incluindo a questão também da gestão transfronteiriça. E nessa meta específica, que é monitorada por 2 indicadores, nós temos um deles, que esse ano nós avançamos, inclusive, com o apoio do próprio Conselho Nacional de Recursos Hídricos, por meio dos seus membros, né, na Câmara Técnica de Planejamento e Articulação, auxiliando a ANA no monitoramento desse indicador, do grau de implementação da gestão no Brasil, e nós registramos um avanço que nós tínhamos até o ano de 2016, um percentual de 54% aproximadamente era o grau do Brasil na gestão, e esse ano tivemos aí um avanço, né, para aproximadamente 63%. E, por fim, um último indicador, né, que é muito relevante também, que eu gostaria de destacar, que é justamente aquele que trabalha com a proporção da área das bacias hidrográficas e dos aquíferos compartilhados que os países possuem, no caso, os chamados transfronteiriços, né, recursos hídricos transfronteiriços. E aí, nesse tema específico, esse ano nós temos o prazer de contar com o grande apoio, inclusive, da nossa assessoria internacional, da Fernanda, né, da Gisela, dessa equipe, e nos apoiar também no cálculo desse indicador. E nós temos um total no Brasil de 61%, né, aproximadamente, quase 62% das nossas bacias e aquíferos contempladas por acordos operacionais. Não basta você ter um acordo, ter um papel que diga que exista uma cooperação entre os diferentes países que compartilham um aquífero ou uma bacia aqui na América do Sul, mas é importante que isso seja operacional, que realmente a cooperação ela esteja ocorrendo de fato, e isso é monitorado também pela agenda do ODS. Muito bem. É bom a gente saber, né, que a gente está fazendo um bom trabalho, isso nos estimula e nos recompensa a gente seguir, né, seguir adiante.
A gente está recebendo algumas quantas perguntas e eu vou fazer junção de alguma delas para a gente otimizar o nosso tempo. Eu vou juntar a pergunta do João Câmara, do IBAMA, e do José Daniel, do Comitê do INVIMA. Denise, vou passar para você a pergunta, tá? Assim, eu vou fazer uma pergunta mais geral, juntando as duas, e perguntando assim, como é que você enxerga de questões de limitação para a gente ter o alcance das metas? Vou exemplificar a mudança de governo, não só o alcance, mas a continuidade do trabalho com os ODS, tá? Mudança de governo, a questão de jurisdição, quando é federal, quando é estadual, municipal, né? O que você enxerga de limitação? Eu dei exemplo, não precisa ser só essa, mas o que você enxerga de limitação para os nossos 17 ODSs? Olha, Fernanda, como esse é um processo da Agenda 2030, ele deve ser sempre um processo de cooperação, né? No caso do IBGE, por exemplo, óbvio que a mudança de governo impactou e impactaria em qualquer outro instituto de estatística que trabalha de forma colaborativa. Por quê? Porque nós temos os representantes, né, nas diversas instituições, e aí, quando muda o governo, mudam os pontos focais, e nós temos o retrabalho, né, temos que rever os nossos pontos focais de cada um dos grupos de trabalho. Então, obviamente, nesse processo de mudança de governo, coisa fica um pouco mais devagar, digamos assim. Claro que aqueles indicadores que nós já produzimos, aqueles que têm técnicos que permanecem, esses a gente já está atualizando, né? Mas outros não, você tem que identificar um novo ponto focal. Então, sempre impacta no tempo. Isso é um desafio, e não só para a Agenda 2030, mas para qualquer construção de sistemas de indicadores de temas complexos, como o desenvolvimento sustentável, né? Que demanda várias instituições. Como eu falei, dos 79 indicadores produzidos, apenas 19 têm dados do IBGE, o restante é com dados das outras instituições. Então, claro que depende muito, né, desse esforço, né, de cada instituição. O IBGE continua nesse esforço, começou, como eu falei, em 2015, né, o IBGE é um órgão de Estado, ele não vai estar à mercê dessas questões de governo, por exemplo, que a nossa missão é produzir a informação, e nesse caso, produzir a informação para avaliação das metas da agenda, né? Então, nós continuamos com esse trabalho e não com reuniões como a dos encontros de produtores, primeiro por questões agora mesmo da própria pandemia, as nossas reuniões são todas virtuais, mas nós temos tido muitas reuniões com o Conselho Nacional de Justiça, já tivemos com o Ministério do Meio Ambiente, temos com a Embrapa, com a ANA, com o CPRM, então, muitas reuniões ainda para que a gente possa dar conta de mais de 100 indicadores que ainda estão em análise, né? Então, o esforço ainda é muito grande. E não só o esforço a nível de Brasil, mas a nível mundial. Outro dia também eu estava fazendo um levantamento de quantas metas, né, no nível global que tem indicador, mas que não tem dado. São 78, né? Das 169, 78 no nível global tem indicador, mas não tem dado para mensurar. Então, eu costumo dizer, eu acho que depois de até antes de 2030, nós vamos precisar de pensar numa agenda 2045 ou 2060, porque ela vai precisar de dar continuidade, principalmente porque ela está sendo impactada pela pandemia, né? Aquela busca de erradicação da pobreza deu um retrocesso. O Banco Mundial, ele diz que pode aumentar em 100 milhões o número de pessoas que vivem em extrema pobreza, né? Então, o desafio é enorme em termos de políticas públicas e cada vez mais os dados e informações, né, eles serão cada vez mais necessários e importantes, né? E essa colaboração interinstitucional, que eu gosto sempre de ressaltar, né? É fundamental. Com certeza. Obrigada, Denise. Agora eu vou pegar a pergunta da Rita Braga, do Comitê do Rio das Contas, e vou passar a pergunta para o Fluckner.
Faulkner, ela pede que a gente dê uma ideia, comparando o Brasil a outros países, como é que está a nossa implementação do ODS 6. Se você puder, dá um destaque para a gente, que indicador tem destaque, qual meta tem destaque, e aonde que a gente tem que correr atrás. Bom, Fernanda, obrigado, e agradeço a Rita também Braga pela pergunta, uma excelente pergunta. Importante citar e destacar também que nesse relatório que nós publicamos ano passado, a gente procurou sempre, no possível, né, apresentar também uma comparação da situação do Brasil com outros países ou grupos de países, né, das Nações Unidas, conforme os Estados-membros das Nações Unidas, nessa organização dos dados, né? E é interessante também que existe um painel também global, existe um painel da ONU também que faz o acompanhamento global de todos os ODS e especificamente do ODS 6 ao painel que acompanha os indicadores dos diferentes países e que é interessante que possa ser consultado também, porque nós conseguimos ver muito bem a situação do Brasil em relação aos demais países. E aí eu vou responder a Rita dizendo que em alguns indicadores e algumas metas, a nossa implementação ela está mais avançada, inclusive, do que muitos outros países. Agora, ou em outros não. Então, eu vou citar alguns exemplos. Na parte, por exemplo, como eu citei, de abastecimento de água, nós temos realmente, em termos de cobertura de acesso, uma situação muito melhor do que muitos países em desenvolvimento, né? Só que nós temos já, no caso contrário, na parte de esgotamento sanitário, uma situação muito pior do que a maioria dos países em desenvolvimento, incluindo a maioria dos países da Ásia, que tem feito, por exemplo, muitos investimentos nos últimos anos na parte de saneamento, tem melhorado muito essa parte, por exemplo, de esgotamento sanitário. Então, é algo que o Brasil precisa avançar muito ainda na implementação de ações e na questão da infraestrutura mais direcionada ao esgotamento sanitário. Na parte, por exemplo, de quantidade e qualidade da água, a gente tem um indicador que eu não havia citado anteriormente, mas é interessante a gente comentar agora, que é justamente um indicador que acompanha o nível de estresse hídrico dos países, que aí você avalia justamente a disponibilidade de recursos hídricos que os países têm e qual é a extração, qual é o volume de água que está sendo utilizado desses recursos. E a partir daí você consegue ter um balanço e identificar essa situação de estresse dos países. Nesse indicador específico, por exemplo, quando nós vemos a realidade nacional, nós temos uma situação muito confortável, inferior a 2%, que é uma das melhores do mundo. Só que se nós formos desagregar, por exemplo, esse indicador e avaliar a realidade das nossas diferentes bacias, por exemplo, e apresentarmos ele por região hidrográfica, como nós procuramos sempre fazer, nós vemos que, no caso, por exemplo, da nossa região Atlântico Nordeste Oriental, que pega boa parte do semiárido, ou seja, uma região que pega todas as bacias que drenam para o Atlântico, desde ali a foz do Rio Parnaíba até a foz do Rio São Francisco, nós temos uma situação de estresse hídrico superior a 40%, ou seja, uma situação que se compara aos países do Oriente Médio, e alguns deles ainda, né, do norte, né, do extremo norte da África, numa situação de estresse hídrico que a gente sabe que são países extremamente secos também, são países populosos, mas que também têm usos consideráveis da água. Então, nós não podemos analisar e considerar um indicador somente considerando, né, o país todo num cenário mega diverso, também em termos de recursos hídricos e saneamento, como nós temos dentro do nosso país. E assim também, claro, na parte de água, nós sabemos também que se nós formos analisar por unidades da federação, nós temos situações diferentes também de uma para outra. É um outro indicador que é interessante também citar e fazer uma comparação internacional no âmbito dessa meta 6.4 que eu estava citando, que é um indicador que trata da questão das alterações na eficiência do uso da água, né? Nós somos mais eficientes no Brasil do que outros países, né? Esse indicador, para vocês terem uma ideia, é desagregado aí não por regiões, não espacialmente, mas sim por atividade econômica. E nós apresentamos os dados por 3 grandes grupos de atividade: atividades agrícolas, atividades industriais e atividades de serviços, que envolvem basicamente a prestação do serviço de abastecimento de água e esgotamento. E no âmbito, aí, então, desses cenários, né, dessas realidades, nós vemos que o Brasil, por exemplo, é menos eficiente que a Austrália,
ainda é um pouco menos eficiente que o México, que são países que têm condições um pouco, né, similares que a nossa, né? E aí, citando já mais uma vez a questão do México, né, que é um país que nós temos, inclusive, cooperação internacional, e aí também na área do ODS 6, essa cooperação tem diferentes temas, e o ODS 6 é um deles. Nós tivemos um trabalho grande de cooperação desde o ano passado na avaliação justamente da gestão integrada de recursos hídricos, que nós somos países que temos muitas similaridades. Aqui no âmbito da América Latina, né, Brasil e México são países que têm muitas similaridades. E também o México é um país que, assim como o Brasil, tem muita diversidade, né, tem regiões muito secas, muito áridas, tem regiões com muita disponibilidade de água, regiões com muito consumo, grandes metrópoles. Então, é um cenário muito interessante de ser comparado com o Brasil. E no âmbito da gestão, da implementação da gestão integrada, nós estamos em uma situação mais ou menos também equiparada, né, numa situação, de certa forma, semelhante, por exemplo, Brasil e México, para a gente citar. E aí, a evolução, né, a nossa eficiência no uso da água, ela tem, nos últimos anos, a gente tem identificado uma tendência de uma melhora. Só que essa tendência pode estar associada também a uma questão de uma redução aí no uso, na intensidade do uso da água, que pode estar associada a um decréscimo, por exemplo, no ritmo da nossa atividade econômica. Então, esses indicadores, eles precisam ser sempre analisados, e qualquer comparação internacional, também é importante citar, ela precisa ser feita sempre de maneira contextualizada para que a gente consiga observar e compreender a real diferença, a real questão que acontece. E aí, para citar um exemplo, né, é interessante também, né, que, para vocês terem ideia, esse indicador específico da eficiência no uso da água, ele, no Brasil, nós conseguimos monitorar e acompanhar ele facilmente, porque nós temos um trabalho implantado ao longo dos últimos 8 anos, de muito sucesso, entre a ANA e o IBGE, que começou também com a participação do próprio Ministério do Meio Ambiente ao longo dos primeiros anos, que são justamente as contas econômicas ambientais da água, que foram as primeiras contas econômicas ambientais a serem divulgadas em 2018. Nesse ano, nós divulgamos elas regionalizadas por região geográfica, e hoje, inclusive, o IBGE divulgou hoje pela manhã as segundas contas, né, econômicas ambientais, que foram justamente as contas de ecossistemas na análise específica de extensão. E aí, para finalizar essa questão internacional, né, essa comparação na implementação, eu citaria ainda a questão das bacias hidrográficas, né? Nós temos aí, por exemplo, um indicador nas bacias hidrográficas, nós temos a bacia amazônica, por exemplo, com uma cooperação transfronteiriça muito avançada entre os diferentes países. Mas será que aquilo que o Brasil está informando e reportando às Nações Unidas, no caso desse indicador específico, a Unesco e a Comissão Europeia para as Nações Unidas, que são as agências responsáveis pelo acompanhamento, são as mesmas informações que os outros países que estão na bacia amazônica estão reportando? Com certeza não. Inclusive, né, no último evento internacional antes da pandemia que eu estive, inclusive com a Fernanda podemos participar, que nós fomos a Costa Rica, né, em março, nós vimos justamente isso, né? Eu lembro de um colega da Colômbia, né, da Autoridade da Água na Colômbia, me procurar, e nós discutimos justamente essa questão. O que vocês estão respondendo para a bacia amazônica no âmbito da gestão transfronteiriça? Foi o que ele me perguntou. Como, né, trabalhar para que nós conseguimos, né, responder a mesma questão? Porque se existe um tratado, que no caso, o Tratado da Cooperação Amazônica existe, e existe um acompanhamento permanente por meio da OTCA, que é a organização que acompanha esse tratado, como então integrar os países no sentido de prestar as informações, né, similares, porque a organização e os avanços nesse arranjo, ele se dá de maneira institucionalizada na bacia, e não de maneira exclusiva e particular por cada um desses países. E aí, nessa linha, por exemplo, a UTCA está fazendo um trabalho esse ano que nós estamos acompanhando, justamente na parte de integrar os países amazônicos nesse indicador específico de cooperação transfronteiriça e, inclusive, no monitoramento dele, né, no âmbito do ODS 6. E aí a Fernanda tem acompanhado o trabalho também na Bacia do Prata, né, Fernanda, que é importante também relatar. Então, é assim, só para citar algumas questões, porque a gente poderia falar justamente muito mais sobre todos os outros indicadores. Sim, o assunto é muito extenso.
Só dois comentários, né, sobre os indicadores do ODS, que o Fülkner mencionou a parte de saneamento. É uma área que a gente ainda está incipiente, e teve um marco legal agora, em 15 de julho, que passou essa atribuição de regulação para a ANA. Então, é importante a gente falar isso, tem uma pequena mudança aí, uma pequena grande mudança. E outra coisa importante é que o Fülkner comentou do indicador 652, antes de 97, a nossa política, que foi instaurada a nossa Política Nacional de Recursos Hídricos, né, a bacia hidrográfica não era unidade de planejamento, passou a ser em 97. E a gente percebe pelo comentário do Fülkner que mesmo ainda hoje a gente não trabalha com a bacia hidrográfica, por exemplo, com esse indicador 652. E é claro e evidente a importância da gente não trabalhar por país e sim por bacia hidrográfica, principalmente nesse quesito transfronteiriço. Vou voltar às perguntas da audiência, vamos para a Denise. Denise, eu vou juntar aqui duas perguntas. Primeiro, a gente está em plena pandemia. O que afeta o trabalho da Agenda 2030? Tem algum impacto? E a segunda pergunta é que, e se a gente não alcançar as metas da agenda, né, em 2030, acontece alguma coisa? Bem, os impactos da pandemia são inúmeros, né? Impactos sociais, econômicos, ambientais, enfim, perda de renda, desemprego, aumento da pobreza, e uma série de questões, o próprio impacto da própria pandemia, né? Em número de mortes, em número de casos, impacto nos sistemas de saúde. Então, é claro que isso tudo tem a ver com a Agenda 2030, isso envolve o ODS 1, envolve o 2, envolve praticamente todos os ODS, né? Então, em termos de dados e estatísticas, por exemplo, no âmbito do IAEG, o Canadá iniciou um trabalho de pensar quais desses 247 indicadores da Agenda 2030, quais estariam mais relacionados à pandemia, para que os países pudessem ter um foco maior, né? Então, dos 17 ODS, tem indicador para praticamente 14 ODS, e isso vai ser colocado, já está até em discussão em um grupo da ONU, que é um grupo para o GIST, que é um grupo para a capacitação dos sistemas estatísticos nacionais, né? E já existe, inclusive, publicação, duas publicações, relatórios da ONU, né, sobre os impactos da pandemia nos ODS. E cada vez mais serão necessárias, como eu falei, as parcerias entre os Institutos Nacionais de Estatística e as demais instituições produtoras de informação, porque para se obter dados de registros administrativos, por exemplo, dados de Big Data, vários países estão investindo já, né, no uso de dados de telefonia móvel e outros, que é o que se chama de Big Data, né, usando as novas tecnologias. Então, se precisa cada vez mais de dados ágeis, de dados com qualidade, e cada vez mais destas parcerias, né? Então, tem muito trabalho sendo feito já durante a pandemia. Se vocês entrarem na página do IBGE, por exemplo, vocês vão ver que lá tem um site que chama-se o IBGE apoiando o combate à Covid. Então, lá já tem várias informações, né, para a tomada de decisão. E é claro que, como a Agenda 2030, ela abrange todas as dimensões do desenvolvimento, os mais variados temas, ela vai ser impactada em todas as formas. E aí eu penso, não, punição não tem para os países, né? Punição não tem. O que vai ser preciso é discutir uma nova agenda, assim como as metas do milênio nem todas foram alcançadas, e para isso foi preciso embora, né, tenha se tido muito avanço, inclusive na produção de informação. É claro que quando chegar próximo a 2030, nós vamos precisar de pensar em uma outra agenda para que se dê conta dessas metas que não serão alcançadas agora por terem sido impactadas pela pandemia ou não, né?
é um processo, né? Um processo de melhoria contínua, isso é o que se busca. Desenvolvimento sustentável é uma situação ideal a ser alcançada, é um mundo melhor, né? E aí tem a colaboração de todos, não só de governos, das empresas, sociedade civil e os cidadãos, né? Tem até uma iniciativa da ONU, que eu esquecendo de falar, é Good Life Goals. Ela mostra como cada cidadão pode contribuir também para o alcance das metas, em atitudes simples que nós já estamos acostumados a ouvir falar, penso, poxa, isso tem a ver também com a agenda, né, como economizar água, por exemplo, ou ver o descarte do lixo, né, como é feito, então são ações que cada um de nós também, como cidadão, pode colaborar, né, e tudo tem a ver com a agenda, né. Muito bem, gente, o nosso tempo voou, são 6 horas, a gente cumpriu, tem mais perguntas aqui, eu não vou conseguir trazer as perguntas da audiência, eu vou agradecer a Simon Quadros, procurador-geral, pela pergunta, eu não consegui apresentar, César Ciefete, da Universidade Federal do Paraná, Gisela, da ANA, Alexandre César, agradeço, aproveito para agradecer a Denise pelo seu tempo, pelo seu belo trabalho, pelo esforço que você tem empenhado nessa Agenda 2030, que é um trabalho exemplar. Parabenizo também o meu colega Fuk, né, que possa, além de 2030, seguir com esse trabalho voltado para o desenvolvimento sustentável. Antes de encerrar, eu só quero deixar 2 recados. Lembro ao interessado que tem o certificado para você fazer a emissão, tá lá no link, lá no chat. Tá? Tem que acessar a plataforma EAD da ANA, responder o questionário e aí você emite o seu certificado. Os webinários de capacitação da ANA, eles ocorrem todas as quintas-feiras, das 5 às 6 da tarde. Anuncio que o próximo vai ser sobre cooperação internacional para a gestão de recursos hídricos na Bacia Amazônica. E para maiores informações, fiquem atentos nas redes sociais da ANA. Eu vou dar a palavra para os 2 convidados se despedirem e aí a gente encerra. Eu vou passar primeiro, né, a Denise, para as palavras da Denise, que é a nossa convidada externa, Denise. Agradeço mais uma vez pelo convite feito pela Ana, né? Agradeço a participação de todos também, a disponibilidade, as perguntas. É o que eu falei, se nós ficássemos 2 horas aqui, ainda seria pouco tempo para tratar de todos os temas da agenda, né? Mas, enfim, teremos muitas oportunidades ainda de continuar discutindo o tema, né? Inclusive, eu acho que eu falei ali dos impactos negativos da pandemia, mas eu acho que também tem impacto positivo, e um dos impactos positivos foi que essas reuniões internacionais ou mesmo nacionais, entre instituições, isso ficou facilitado pela pandemia por serem online, né? Então, essa discussão das metodologias, dos indicadores, das bases de dados, é uma discussão que não parou na pandemia, né? Então, aí continua o avanço, né? Não houve um retrocesso nesse sentido. Então, essa é uma notícia boa, né? Pelo menos uma notícia boa. Obrigada mais uma vez. Boa noite a todos. Também agradeço o convite, né, da equipe de capacitação da ANA por essa oportunidade, né, e por poder compartilhar algumas palavras com vocês, na companhia aqui da Fernanda, também da Denise, que são colegas, né, de longa data que trabalham também nesse tema. E antes de encerrar, eu gostaria de dar também umas palavras, passando aqui nas perguntas, mais ou menos, que não foram, a gente não pôde responder com maior detalhe, justamente nessa linha de que os municípios têm papel, as cidades, as áreas urbanas têm papel, as próprias comunidades indígenas, as organizações da sociedade civil, os comitês de bacia, os estados, todos têm um papel na implementação dessa agenda. E, inclusive, que não é uma agenda só do ODS 6, mas sim, ela é transversal e existem muitos outros objetivos que têm o tema água dentro deles também inserido, como a questão da saúde, a questão do meio ambiente, a questão da vida aquática, a questão das parcerias, da paz e justiça social, etc. E a gente sabe que
claro, a inter-relação com os diferentes ODS é muito grande. Então, nós, justamente, fazemos muito esse acompanhamento, né, e por meio das políticas públicas, nós que estamos no governo, trabalhamos muito no sentido de poder acompanhar e definir diretrizes e políticas estratégicas para o alcance dessas metas. Mas, claro que essa é uma agenda de todos, né, ela tem um objetivo primeiro, né, e principal dela, de realmente não deixar ninguém para trás, né, que é o lema dessa agenda, né, e também todos são convidados a se envolver, a acompanhar esse processo e a participar da implementação nas suas diferentes escalas, onde você estiver envolvido, seja num comitê de bacia, seja numa prefeitura, seja numa ONG, ou seja, numa cidade, de fomentar sempre essa discussão, esse debate e cobrar também dos próprios agentes públicos, né, das empresas e também, claro, do setor privado, tem um papel muito importante nessa ação também, de que essa agenda ela avance dentro do nosso território, do nosso Brasil, para que, claro, a gente que ainda não venha a alcançar esses objetivos, a gente possa chegar aí em 2030 numa situação muito melhor do que nós estamos hoje em termos de desenvolvimento sustentável, para daí na frente a podermos avançar ainda muito mais. Essa é a minha mensagem. Agradeço mais uma vez a todos. Uma boa noite. Obrigada a todos os participantes. Se tiverem alguma dúvida, o nosso e-mail foi disponibilizado. Pode mandar e-mail para nós, da Denise, do Fulkner, o meu. A gente está à disposição. Então, gente, a gente se vê na próxima quinta. Boa noite para todos.